Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Parte 2 do episódio no qual estou falando do pior período que as escolas de samba do Rio de Janeiro viveram em sua história, que foi de 2017 até ali em torno de 2021. Na verdade, foi um pouquinho a mais do que isso, mas estou colocando até 2021 porque em 2022 surge uma luz no fim do túnel e aí eu acho que já é um outro pedaço da história das escolas e por isso eu vou deixar em outro momento. Bom, na parte 1 eu foquei em falar das coisas negativas que ocorreram nesse período, que foi muita coisa. Crivella, viradas de mesa, acidentes, etc, etc, etc. Nessa parte 2 eu vou focar mais em falar dos desfiles em si e outras coisitas a mais. Tá certo? Logo após a vinheta. Antes de entrar no ano a ano, eu vou fazer uma rápida geral daquilo que eu não falei no vídeo 1. Bom, além da questão da redução de alegorias e também no tempo de desfile, a Liesa acabou batendo cabeça para decidir quantos módulos de jurados teriam nos desfiles. Em 2017 surgiu a novidade da cabine dupla. Eram 4 cabines, só que haveria 3 paradas em vez de 4 durante o desfile. Para quem não sabe, até 2016 havia uma cabine no setor, entre o setor 3 e 5, no setor 6, no setor 8 e no setor 10. Então, 4 cabines, 4 módulos de jurados, 4 paradas. E aí, cada apresentação de comissão de frente de casal leva aí cerca de 5 minutos, o que travava muito o desfile. Então, a Liesa quis dinamizar isso. Então, transformou a cabine do 6 e do 8 em uma só e ficou situada no setor 6. Então, existia a cabine lá na altura do setor 3, 2 cabines na altura do setor 6, melhor, no setor 6, e uma outra cabine na altura do setor 10. De modo a haver apenas 3 paradas em vez de 4. Só que foi um ano de muitos acidentes, 2017, e com isso os problemas foram duplamente penalizados para quem esteve ali naquela meiuca, do desfile. Afinal de contas, havia 2 cabines, ainda mais ao Nilo de Padre Miguel, que teve sua porta-bandeira acidentada justamente em frente a essa cabine dupla. Então, em 2018, voltou ao normal. Voltou a ser o quê? 4 módulos de jurados, no setor 3, 6, 8 e 10. Mas em 2019, a Liesa resolveu reinventar a ideia da cabine dupla e em dose dupla. Ela colocou 6 cabines, olha só, de 4 passou para 6, sendo que 2 pontos haveria cabines duplas, ou seja, lá na altura do setor 3 haveria 2 cabines, no setor 6, uma outra cabine, no setor 8, uma outra cabine e no setor 10, mais 2 cabines, totalizando aí 6. Sendo que todos os jurados dariam notas, só que seria sorteado 4 desses jurados, 4 dos 6, para ver quais notas iriam ser válidas. E assim, abrindo parênteses, para mim, foi assim a solução mais satisfatória que eu vejo que a Liesa encontrou para evitar aqueles burburinhos de jurado comprado, pelo menos na minha visão. Porque se alguém tentar comprar um jurado, não vai saber se o cara vai efetivamente ter sua nota válida. Eu acho que aquele método ali, em 2019, foi uma ideia que eu acho que pelo menos inibia tipo de situação que de repente possa ocorrer ou acontecer, tá, gente? Fecha parênteses. Bom, em 2020 a Liesa diminui de 6 cabines para 5 cabines, deixando 2 cabines duplas em um mesmo ponto, lá na altura do setor 3 e lá na altura do setor 10, e uma no meio no setor 6. E esse mesmo modo foi permanecido em 2022. Quanto à questão de descartes de notas, em 2017, 18 e 19 permaneceu a mesma coisa dos outros anos, dos anos anteriores. Apenas a menor nota era descartada. Porém, em 2020, como foram 5 módulos avaliados,
a menor e a maior nota, elas foram descartadas. E surge mais uma nova figura no Carnaval Carioca. Falo de Gabriel Davi, filho do patrono da Beija-Flor, Anísio Abraão Davi. Com apenas 20 anos, Gabriel já dava as cartas na Beija-Flor e foi um dos responsáveis pelo título da escola em 2018. Mas apesar disso, o surgimento do Gabriel para o mundo do samba foi bem polêmico. Primeiro, por trazer uma Beija-Flor bem descaracterizada. Segundo, por falar frases bem polêmicas, como por exemplo, ninguém aguenta 12 horas de samba. Terceiro, por ele bater de frente com o grande comandante da Beija-Flor até então, Laíla, que acabou deixando a escola depois de muitos anos. E por último, por ele ser dono do nosso camarote e este vazar o som de forma absurda os desfiles na Marquês de Sapucaí. Agora irei passar para o ano a ano, começando com o Carnaval de 2017. Ano que infelizmente ficou marcado como aquele dos acidentes. No caso, os acidentes que ocorreram nas alegorias da Unidos da Tijuca e também do Paraíso do Tuiuti. Sobre esses casos eu comentei lá na parte 1 desse episódio e também na série Tensão na Marquês de Sapucaí. Bom, a Beija-Flor de Nilópolis ousou e ousou bastante neste ano. Ela trouxe uma estrutura diferente de desfile. Em vez de trazer as tradicionais alas, ela trouxe blocões. O enredo era Iracema. E os blocões eram compostos por centenas de componentes vestidos de índios, basicamente a mesma fantasia, mas só mudando a coloração, e no meio desses blocões havia encenações. Uma proposta bem ousada, mas que não deu certo, por dois motivos. O primeiro motivo foi a monotonia da coisa. Você via sempre a mesma situação conforme o desfile ia evoluindo. E segundo, que as encenações não tinham nada assim que chamasse de fato a atenção. Muito pelo contrário, era uma coisa bem arrastada e contribuiu para deixar o desfile bem morno. Então, por mais que tenha usado, acabou não vingando essa ideia da Beija-Flor. A Imperatriz Leopoldinense vem falando do Xingu, enredo indígena. E o pessoal do agronegócio gostou de nada desse enredo. Ou melhor, alegou que no samba enredo havia uma certa crítica que remetia a eles. De certo modo, até havia um teor crítico no samba, mas não era uma coisa assim, digamos, muito direta. Não era algo que pegasse na ferida. Era algo bem sutil. Mas, de qualquer forma, eles se incomodaram. Chegaram até cogitar fazer uma CPI da Imperatriz Leopoldinense. E o carnavalesco Caê Rodrigues teve que fazer um vídeo explicando exatamente o teor do enredo para abafar a situação. O Acadêmicos do Grande Rio homenageou a cantora Ivete Sangalo, que deu um show na Marquês de Sapucaí. Ela vestiu a camisa da escola e acabou brilhando em 3 momentos. Na abertura, fazendo o grito de guerra, na comissão de frente e ainda encerrando o desfile, já que a escola a levou de moto do início da Sapucaí até o final. Muito bacana ver quando o homenageado se entrega dessa forma em um desfile de escola de samba. Entre os momentos marcantes deste carnaval, destaco os tripés da Mangueira e da Portela. O da Verde Rosa fazia uma referência a Oxalá e Jesus Cristo. E o da Escola de Madureira, uma referência à tragédia de Mariana. E claro, eu não posso esquecer o Aladim da comissão de frente da Mocidade Independente de Padre Miguel. A Portela recebeu um duro golpe com o assassinato do seu presidente, Marcos Falco, em setembro de 2016. Acabou assumindo o vice, Luiz Carlos Magalhães. Mas a escola não se abalou e conquistou o campeonato depois de 33 anos, em um desfile correto sobre os rios, do carnavalesco Paulo Barros. Porém,
cerca de um mês depois, quando foram liberadas as justificativas dos jurados da Liesa, foi verificado um erro do jurado de enredo, Valmir Aleixo. Ele tirou 1/10 da mocidade, que foi a vice-campeã, por 1/10, alegando que faltava um destaque de chão no desfile, que constava no livro Abre Alas. O livro Abre Alas é o roteiro que o jurado segue. Só que a mocidade rebateu dizendo que na nova versão do livro Abre Alas, ela já tinha retirado esse destaque de chão. Então o jurado se baseou na versão antiga. E com o tempo perceberam que o jurado não havia recebido a versão atualizada do livro Abre Alas. Dada a confusão, vem a plenária e acabaram dividindo o título, Portela e Mocidade. E a Verde e Branco de Padre Miguel acabou sendo campeã depois de 21 anos e um mês depois do carnaval, por um enredo sobre o Marrocos, do carnavalesco Alexandre Lousada. Carnaval de 2018. Com a crise financeira e o sumiço dos patrocinadores, acabaram que as escolas voltaram a fazer enredos autorais. E este ano de 2018 foi justamente o marco da volta desses enredos, especialmente dos enredos críticos. A Grande Rio e Império Serrano foram as últimas colocadas e seriam rebaixadas para a Série A. Mas a Liesa decidiu cancelar o rebaixamento e manter as duas agremiações na primeira divisão carioca. A Escola da Serrinha veio com um enredo sobre a China e conseguiu uma proeza inédita. Terminou seu desfile antes do tempo, exatamente 2 minutos antes dos 65 minutos mínimos. Com isso, a escola perdeu 0,2 ponto. Já a Grande Rio contava com a ida do casal Laje para a escola e falou de Chacrinha, mas um problema na última alegoria acabou atrasando o desfile da escola em 10 minutos e acarretou na perda de meio ponto por estourar o tempo em 5 minutos. O porquê das duas escolas não terem sido rebaixadas, eu falei lá no vídeo 1. O Paraíso do Turiti fez um desfile antológico, conseguindo um incrível vice-campeonato, a melhor colocação da escola da história. A agremiação de São Cristóvão veio com um enredo que dizia que a escravidão ainda é vigente no Brasil. E o desfile teve diversos momentos marcantes, no qual acabou sendo bastante comentado no pré-carnaval e também no pós-carnaval, por ironizar os protestos a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff com a ala dos manifestantes e criticou as reformas trabalhistas do governo Temer, trazendo inclusive um vampiro que fazia uma analogia ao próprio presidente da República. E claro, não podemos esquecer a emocionante e brilhante comissão de frente dos Pretos Velhos. Um outro momento marcante nesse ano de 2018 foi na passagem na Estação 1ª de Mangueira, que falou sobre o corte de verbas realizado pelo prefeito Marcelo Crivella. O carnavalesco Leandro Vieira trouxe um boneco do prefeito como Judas e ainda com uma placa pendurada escrita "Pega no Ganzê". A Beija-Flor de Nilópolis conquistou seu 14º título de campeã do Carnaval Carioca. O desfile foi uma crítica às mazelas sociais no país. O desfile foi muito criticado, pois foi desenvolvido de forma que não lembrou nem um pouco a Beija-Flor exuberante e luxuosa que todos nós conhecemos. Muito pelo contrário, o que se viu foi um desfile cru com uma plástica muito fraca, mas que foi suficiente para a escola conquistar o campeonato com um belíssimo samba e terminando com um grande arrastão do público, um dos maiores já vistos na Marquês de Sapucaí até então. E um mês após o carnaval, Laíla, o grande comandante da Beija-Flor e também diretor de carnaval, acaba deixando a escola após 23 anos, após desentendimento com a nova administração da escola, nas mãos de Gabriel Davi.
Gabriel não concordava com a forma dura com que Laíla tratava a comunidade. Carnaval de 2019. Devido ao não rebaixamento de 2018, que eu também já comentei lá no vídeo 1, Império Serrano, Grande Rio e Unidos do Viradouro, que tinha acabado de subir, participaram de um sorteio antes de irem para o sorteio da Liesa. Ficou definido que as 3 agremiações abririam os desfiles de domingo. Mas a Viradouro, que já chegou botando banca na Liesa no seu retorno ao grupo especial, não queria abrir os desfiles. Falou, ora, se houve aí a confusão do não rebaixamento da virada de mesa, eu não quero ser o boi de piranha para abrir o desfile. Então vai dar um jeitinho aí, porque eu não quero abrir o desfile. A Liesa deu um jeitinho lá do sorteio. Afinal de contas, Grande Rio e Império também não queriam abrir o desfile. E nesse sorteio, acabou que sobrou para o Império Serrano de novo, em abrir mais uma vez os desfiles do Carnaval Carioca. A Viradouro foi a segunda a desfilar e a Grande Rio acabou sendo a terceira do domingo de Carnaval. O Império Serrano causou muita, mas muita polêmica ao vir com uma música de MPB para o seu desfile. A música O Que É, de Gonzaguinha, que acabou contribuindo para a escola realizar um dos piores desfiles que já passaram na Marquês de Sapucaí. E a agremiação ficando mais uma vez em último lugar, só que agora sendo de fato rebaixada. E assim, para uma agremiação que tem uma das maiores discografias do Carnaval Carioca, realmente não deu para entender essa escolha. A outra rebaixada foi a Imperatriz Leopoldinense, com tema sobre o dinheiro. A Escola de Ramos até tentou uma virada de mesa, mas acabou caindo depois de ficar 40 anos no grupo especial. A Beija-Flor de Nilópolis tentava o bicampeonato, com um enredo que se autoexaltava. Afinal de contas, ela fazia 70 anos. E tentou a mesma fórmula, ou algo parecido, que do ano anterior, no qual lhe deu o campeonato. E veio num estilo assim meio Paulo Barros, com alegorias que se transformavam na avenida. Mas o que se viu no desfile mesmo foi algo de péssimo gosto, tanto em termos de enredo, samba-enredo e plasticamente. E acabou que a Escola de Nilópolis obteve a sua pior colocação desde os anos 70, ficando em 11º lugar. Entre os momentos marcantes deste ano, eu destaco o início do desfile da Vila Isabel, com o imponente carro Adrialas e o famoso carro do Índio, o sacode que foi o desfile de Paulo Barros na Unidos do Viradouro, que já subiu e conseguiu um vice-campeonato, e o samba do Xangô no Salgueiro. E assim, gente, nos meus 20 anos de Marquês de Sapucaí, eu considero o ano de 2019 o segundo mais fraco visualmente que presenciei, só ganhando do ano de 2009. Será que o problema é o 9? Imagino que não vai ser 2029. E isso, claro, tem explicação, porque foi o segundo ano com corte de verbas por parte do Marcelo Crivella. Mas o que marcou mesmo o ano de 2019 foi o desfile da Estação Primeira de Mangueira. Aliás, não apenas o desfile, mas também o samba-enredo da Verde Rosa, que veio com o tema Ninar Gente Grande, do carnavalesco Leandro Vieira, que questionava a visão heróica de certas figuras no Brasil, como, por exemplo, Duque de Caxias. A Mangueira foi a grande campeã com um desfile antológico que muitos consideram o melhor dos últimos 10 anos. E o samba-enredo da Mangueira, ele conseguiu algo muito importante que é raro nos dias de hoje: furar a bolha do samba, furar a bolha do carnaval. Ele conseguiu atingir pessoas que não acompanham a escola de samba durante o ano. Desde as eliminatórias, esse samba já causava um certo rebuliço por aí, especialmente por citar Marielle em sua letra. E até hoje este samba é cantado em manifestações. Carnaval 2020. A Estácio de Sá retorna ao grupo especial e cai.
para variar, né? Como sempre, a escola que sobe acaba caindo. A agremiação vermelha e branca fez um belo desfile sobre a pedra, mas não foi suficiente para se manter no grupo principal. O enredo foi da carnavalesca Rosa Magalhães. A outra escola rebaixada foi a União da Ilha do Governador, que caiu depois de 9 anos no grupo especial. A ilha veio com o tema crítico social, um enredo nada a ver com as tradições da escola. A agremiação tinha como diretor de harmonia Laíla, que acabou realizando o seu último desfile. A Estação Primeira de Mangueira causou polêmica com seu enredo reflexivo. Como seria Jesus Cristo se ele retornasse nos dias de hoje? O desfile mostrou diversas faces do maior mártir da religião cristã: Jesus negro, Jesus em forma feminina, e evidentemente que isso não agradou ao público mais conservador. Mesmo assim, a Verde Rosa conseguiu voltar em 6º lugar no desfile das campeãs. Entre os momentos marcantes deste ano de 2020, eu destaco a escultura do menino negro crucificado em uma alegoria da Mangueira, o belíssimo desfile do Acadêmicos do Grande Rio, do início até o fim, apresentando a dupla Leonardo Bora e Gabriel Haddad ao mundo, e Elza Soares sendo enredo da sua Mocidade Independente de Padre Miguel. E a grande campeã desse carnaval foi a Unidos do Viradouro, 2 anos depois de retornar ao grupo especial. Ela veio com o tema Ganhadeiras de Itapuã, da dupla Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira. A escola de Niterói foi a segunda a desfilar no domingo de carnaval e conseguiu o título mesmo em uma posição que anos atrás era considerada bem ruim. E assim, não tirando os méritos da escola de Niterói, que sem dúvida alguma mereceu o título, mas desde o seu retorno ela sempre contou com boas subvenções da prefeitura de sua cidade, de Niterói. E nesse ano 2020, as escolas do Rio de Janeiro contaram com subvenção nenhuma, porque o Crivella cortou tudo. Então, de certo modo, a Viradouro, digamos assim, meio que passou uma situação confortável no seu pré-carnaval, enquanto as escolas do município do Rio de Janeiro passaram um certo sufoco. Claro que isso não é um fator para levar uma escola ao título, mas sem dúvida alguma, você com um pré-carnaval mais tranquilo ajuda, sem dúvida alguma. E não podemos esquecer que Grande Rio e Beija-Flor também são escolas fora do município do Rio de Janeiro. Bom, ano de 2021, o triste ano que não teve carnaval, que não tivemos desfile. E eu já comentei sobre esse ano no vídeo 1, mas eu não posso deixar de passar aqui o falecimento do grande Laíla por complicações da Covid, né? Essa maldita doença que nos atormentou tanto por cerca aí de 2 anos. Laíla, que foi, sem dúvida alguma, o maior nome do carnaval dos anos 2000. Ele que levou a Beija-Flor a ser essa superpotência que nós conhecemos até recentemente. E assim, gente, além dessa morte do Laíla, foi um ano que ficou marcado pela apreensão dos sambistas, porque não teve desfile em 2021 e ficou a incerteza se haveria desfiles em 2022. Até o finalzinho do ano, quando a gente achava que teria desfiles, veio aquela situação da Ômicron e foi um balde de água fria. Mas, apesar de todo esse cenário obscuro que eu já falei lá no vídeo 1, surgiu, começou a surgir uma luz no fim do túnel, que foi a eleição de Eduardo Paes para prefeito do Rio de Janeiro. Pelo menos a prefeitura não ia jogar contra o carnaval. E aí começava gradativamente a chave a virar novamente a favor dos desfiles. E isso eu vou falar no próximo vídeo, tá certo? Valeu, abraços e até a próxima.